Olá, alunos, responsáveis, professores e quem mais aí esteja nos assistindo. Sejam todos muito bem-vindos a mais uma aula de biologia agora para a segunda série do termo, né? A gente está no EJA. E hoje, né, a gente tem aí uma aula super bacana onde a gente vai falar a respeito do DNA. E aí vocês então fiquem espertos que a gente vai falar um pouquinho a respeito das características do DNA. E para me acompanhar nessa aula, estou aqui hoje com o professor Giba. Bem-vindo, Giba. Obrigado, professora Priscila. Bem-vindo, nossos estudantes aí do segundo termo do ensino médio. Olha a aula hoje sobre DNA, um conceito importantíssimo na biologia, né, Priscila? Exatamente, um conceito super importante para a biologia, onde a gente então consegue entender um pouquinho mais, né, Giba, a respeito, por exemplo, das novas tecnologias, Sim. né, a respeito, por exemplo, de manipulação genética, dos transgênicos, clonagem, Legal. terapia gênica, ou seja, o DNA está envolvido então em vários desses processos novos que a gente vê e que a gente escuta falar por aí, né? Legal. É a base da vida, né? Exatamente, então é a base da vida. Então, super importante a gente conhecer um pouquinho mais a respeito do DNA. Então, para vocês aí que estão nos assistindo, o título da nossa aula está aparecendo aí na tela para vocês. Se chama aí, ó, Conceitos Básicos sobre o DNA. E, né, já para a gente já engatilhar, né, Giba? Já vamos começar com tudo. Com tudo. Hoje, então, a gente já vai, né, explicar aí para vocês os objetivos da nossa aula. São justamente esses aí, olha, compreender o que é a molécula de DNA e onde ela é encontrada e também compreender a configuração da molécula de DNA. Isso é importante, né, Giba? Não é só entender, por exemplo, que o DNA existe e que ele é a base, por exemplo, da nossa vida, mas Sim. Entender também como os cientistas chegaram até o modelo de DNA que temos proposto para hoje, né, nos novos dias, né? Legal. E justamente, gente, ó, é esse modelo que está aqui para vocês, hein? Esse é o modelo, então, de DNA proposto atualmente. E aí, né, com esse modelo, então, a gente vai explicar um pouquinho como que esse modelo foi desenvolvido, né? Como que se pensou a respeito desse modelo. Então, super bacana. E aí, né, então, como acompanhar as nossas aulas para vocês, então, né, para acompanhar, então, as nossas aulas, super bacana que você, então, identifique a aula aí com data e título, para que você não se perca aí no meio do caminho, né, Giba? Para que o pessoal aí consiga depois retomar essa aula, se necessário. Sim. Também fazer aí as anotações no seu caderno, né, daquilo que for mais importante aí durante a aula, tirar as suas dúvidas, resolver as atividades. Então isso é sempre muito importante para que você consiga então acompanhar as nossas aulas e o nosso conteúdo. E uma coisa, né, Giba, que você sempre fala, né, não deixe acumular as dúvidas, senão acumulando chega lá não dá conta mais, né? É verdade, e aí a gente não consegue mais compreender, né, a abordagem que a gente faz aqui, a gente não consegue mais compreender também como os assuntos e os conteúdos estão relacionados. Então, sempre que vocês tiverem alguma dúvida, entrem em contato com o professor para ele conseguir aí te ajudar, ok? Então, é um combinado nosso, tá bom? E aí, gente, né, o que nós vamos aprender hoje? Então, olha só, a gente vai ver a definição de DNA e onde ele pode ser encontrado. A gente vai ver a estrutura e a configuração do DNA e a gente vai ver o DNA como um modelo de dupla hélice, que é o modelo mais aceito atualmente para a estrutura aí do DNA. E antes da gente começar a falar a respeito do DNA, queria saber de vocês o que vocês entendem quando a gente fala sobre DNA. Então, para vocês, o que é o DNA? Então aí professores, alunos debatam, discutam e aí a gente já volta em um minutinho para a gente continuar aí a nossa jornada sobre o DNA. I met him at a bar, was strumming
on his guitar. He looked me in the eyes, gave me those butterflies. He's got that special thing because I'm all about him. He makes my knees go weak, got his song on repeat. A sucker for his love, he fits me like a glove. He's my favorite, can't get enough. What would I do without him? I have no clue. He's under my skin. What would I do without him? I have no clue. He's under my skin. Cali boys got it. Those bad boys got it. Cali boys got it. Top that smoke on Sunday face, that mellow chillin' thing. Oh, when we fight, I cry. He's perfect in my eyes. Like a light, yeah. He shines so bright, yeah. He'd never lie to me. He's loyal as can be. When we fight, oh, he makes me cry. He'll never let me go, 'cause I do too much for him. I clean up all his mess, put on his favorite dress. And after 3 whole months, he still gives me that rub. He's my favorite, can't get enough. What would I do without him? I have no clue. He's under my skin. What would I do without him? Muito legal a participação dos nossos professores, nossos estudantes. Pri, eu acho que assim, a questão fundamental, né, que os professores sempre apontam com relação ao DNA, é que é a molécula da vida, né, que não queira é a base da vida, né, que está relacionada ali, no caso, até a questão depois das proteínas, né, que você vai comentar, dos aminoácidos, a produção de aminoácidos, né, eles comentaram também do RNA também, né, sei que não é o foco da aula, mas tem a relação também, né, com o DNA, o RNA e a questão da molécula da vida, né. Exatamente, tem tudo a ver, gente. Muito obrigada aí pela participação de todos vocês. E é justamente isso, né, Giba? Quando a gente fala, então, de DNA, a gente está falando da molécula da vida, daquilo que contém, então, as nossas características ou as informações para as nossas características, né? E aí, para vocês, então, né, a gente está aí detalhando um pouquinho mais. Quando a gente fala de DNA, a gente fala de uma molécula orgânica que contém as instruções genéticas que coordenam o funcionamento e o desenvolvimento dos seres vivos, né? Quando ele está espiralado, né, quando esse material genético está espiralado, a gente chama de cromossomo. E aí esse DNA, então, ele tem uma série de genes, né, que podem ser aí transmitidos hereditariamente, né? Então, como muitos comentaram aí a respeito de ser a molécula da vida, o que contém as instruções a respeito, né, das nossas características, e é justamente por aí, né? A gente está aí no caminho certo, é isso mesmo. É isso aí. E aí, né, onde ele pode ser encontrado, né? Então, o DNA, ele pode aí ser encontrado em formas diferentes, em organismos diferentes. Então, quando a gente fala aí dos eucariontes, ou seja, aqueles que apresentam núcleo determinado, a gente fala que então o DNA está presente no núcleo. E aí, né, tanto o DNA quanto o RNA, que foram também o que os nossos alunos citaram, é produzido aí no núcleo, e esse RNA depois ele é liberado ao citoplasma em seguida. Quem são os organismos eucariontes? A gente vai ter aí os animais, né? Nós seres humanos nos incluímos nisso, as plantas, os fungos, né? Aquele shimeji que você come, né? Então tá aí dentro do grupo, né, dos fungos, e os protozoários. Quando a gente fala dos organismos procariontes, ou seja, das bactérias, aí já não tem a presença de núcleo. Então o DNA está disperso no citoplasma. E no vírus, né, como a gente está tendo aí, né, a pandemia do Covid-19, né, do Covid e tudo mais, nos vírus a gente pode ter tanto DNA quanto RNA.
ou um ou outro. São poucos os vírus que apresentam os dois juntos. Na maioria das vezes, ou o vírus, né, apresenta o DNA ou apresenta o RNA. E esse material genético está sempre envolvido por uma cápsula de proteína, que a gente chama de capsídeo. Sim. Ou seja, o DNA, então, ele está presente em vários organismos e em cada um deles ele se encontra de uma maneira diferente. E aí, gente, né, uma coisa importante também que a gente tem que lembrar é que o DNA e o estudo a respeito do DNA não surgiu também, né, Giba, de um dia para a noite. Então, houve uma série de estudos, houve uma série de cientistas que estão envolvidos na descoberta da presença do DNA no nosso corpo. E entre eles, a gente começa lá em 1869. Então, olha só, faz muito tempo que então vem se estudando a respeito do DNA. E aí, em 1869, a gente tem o Mitter. Ele era um bioquímico lá na Suíça e ele começou, né, ele começou a descobrir, né, a respeito do DNA. E ele não sabia, na verdade, como que era a estrutura, ou seja, como que o DNA estava configurado. Mas ele sabia que existia algo ali nas células que poderia ser, então, responsável pela transmissão das características para os seus descendentes. E a partir daí vieram vários outros cientistas. A gente tem, por exemplo, aí também para vocês na tela, a gente tem aí o Levene. O Levene era um bioquímico e foi ele o primeiro a descobrir as bases nitrogenadas e o grupo fosfato que compõe o DNA. Só que ele conseguiu descobrir quais eram os componentes, mas ele não conseguia saber ainda como o DNA se estruturava, como que ele estava configurado. E foi aí que o Griffith entrou e ele, um médico, ele estudou o DNA, então, como material genético hereditário, e aí as pesquisas não pararam, né? E a gente chega em 1951, que a gente vai falar exclusivamente aí de Rosalind Franklin, uma mulher no grupo da ciência, uma química, e ela, né, através dos seus estudos com a difração de raio-x, ela foi a primeira que conseguiu observar que o DNA poderia apresentar uma estrutura helicoidal. Legal. E aí, olha só, gente, então ela foi a primeira a tentar desenhar esse estrutura. modelo aqui, que é o que a gente aceita E atualmente. ela conseguiu boa parte, né, de... Conseguiu a maior desenho. parte. Ela conseguiu a maior parte. E aí, depois de um certo tempo, a Rosalind Franklin, ela trabalhava num laboratório junto com outros cientistas. E foi aí que, com os estudos da Rosalind Franklin, que Francis Crick e o James Watson, eles conseguiram, então, estruturar e montar essa estrutura tridimensional da molécula do DNA e formar, então, a dupla hélice que a gente conhece atualmente. Então, olha só que bacana, né, Giba? A gente tem uma mulher por trás aí da ciência que foi a que deu o pontapé inicial para a descoberta do DNA, né, para a descoberta da sua estrutura, na verdade, né? A gente já sabia como que ele era composto, mas não sabia como que ele estava estruturado. E a gente tem uma primeira mulher aí dando um pontapé inicial a respeito da estrutura do DNA. Ganhar até o prêmio Nobel, né? Então, o prêmio Nobel, na verdade, ficou com o Crick e com o Watson. E a Rosalind Franklin, muita gente, na verdade, se esquece, inclusive, dela, né? Caramba, hein? Mas o prêmio Nobel em si ficou com os dois, o Crick e o Watson, e depois o Maurice Wilkins, que era também como se fosse o chefe de laboratório lá que comandava o laboratório onde a Rosalind Franklin trabalhava, ele também depois conseguiu entrar e dividiu então o prêmio Nobel, mas dividiu só entre os três. E a Rosalind Franklin ficou de fora. Sempre a discussão que a gente faz, né? Com relação aí Exato. à ciência e poucos que têm acesso e quem não tem, assim por diante, né? Exatamente, né? E aí, então, é algo que a gente precisa discutir, né? Justamente. Quais são aqueles que realmente participam da ciência? Quais são aqueles que, né, que nesse caso, né,
a gente tem aí uma injustiça científica, né? Que era uma difusão de raio-x que Ela que conseguiu determinar... todo o movimento, Exato. né, do sistema. Exato, então a gente tem uma injustiça científica, Na né? biologia tem bastante, na química e Tem bastante. na física também tem bastante essa questão também do prêmio Nobel. Tem bastante, é isso mesmo, né? Coisas, então, que a gente, hoje em dia, a gente precisa aí defender um pouco mais Isso, também, nessa questão de, A da equidade, justiça, da dos equidade. cientistas. Né? Perfeito, isso mesmo, né? E aí, gente, olha só, né? Agora sim a gente chega na estrutura. Então, qual que é essa estrutura do DNA que a gente tanto está falando agora? É essa daqui. Se você colocar, então, olha, primeiro aqui no modelo, se vocês vierem aqui para o modelo que está aqui no palco, olha só. Esse modelo aqui, a primeira coisa que, né, eu gostaria de mostrar para vocês é que esse modelo ele tem duas fitas. Então, olha, se a gente ficar pensando aqui nesse modelo, eu tenho a fita que corre nesse sentido e eu tenho a fita que corre nesse outro sentido. Então, eu tenho duas fitas que estão unidas através do que eu chamo aqui, olha, de ligações de hidrogênio, que são essas ligações em rosa que vocês podem ver aqui no meu modelo, né? Se eu virar um pouquinho mais para cá, eu tenho aqui as ligações em rosa. Essas ligações aqui são as minhas ligações de hidrogênio. E essas ligações, elas acontecem através das bases nitrogenadas. A estrutura do DNA em si, ele é composto, então, por um grupo fosfato, ele é composto por um açúcar, né, com 5 carbonos, que a gente chama, então, de pentose. Pentose porque tem 5 carbonos. E ele é composto aí pela base nitrogenada. E aí, quem se liga são as bases nitrogenadas. Então, uma base nitrogenada se liga com a outra através das ligações de hidrogênio. E aí, o que é importante, se você agora colocar na tela para mim, o que é importante? Como essas bases nitrogenadas, então, estão ligadas entre si? Elas seguem uma ligação, um emparelhamento que a gente fala que é A com T e C com G. A é de adenina, T é de timina, então a adenina sempre se liga com a timina, enquanto que o C, que é a citosina, sempre se liga com o G, que é a guanina. Então, essa é a estrutura básica do DNA. Agora, uma coisa que vocês podem perguntar é por que o DNA ele tem esse modelo assim espiralado, né? Justamente ele tem esse modelo espiralado, esse modelo de dupla hélice que a gente chama, por causa das ligações aqui de hidrogênio. Essas ligações, elas exercem uma força, que são essas ligações entre as bases nitrogenadas, elas exercem uma determinada força que fazem então com que a fita se torça. Então, por causa disso, ele tem essa estrutura que a gente chama de dupla hélice ou helicoidal, né? Como você acha melhor, né? Pode ser helicoidal ou dupla hélice, mas ele é assim retorcido por causa disso. Então, olha só, isso daqui foi o que a Rosalind Franklin acabou descobrindo. E aí, né, gente, isso daqui é um modelo que é aceito atualmente, mas isso não significa também, né, Giba, que ele possa sofrer mudanças, né? Aliás, na ciência, tudo pode se modificar. Verdade. E aí, gente, olha só que bacana, né? A gente sabe, então, né, que através do DNA, então, as nossas características são passadas de indivíduos para indivíduos, de geração para geração. Agora, como que os organismos, então, se diferem uns dos outros, né? Justamente com a molécula de DNA, a gente tem diferentes sequências de nucleotídeos. A gente tem, então, diferentes sequências desse grupamento, que a gente chama de nucleotídeo, que é justamente o grupo fosfato, mais a base nitrogenada, mais a pentose. Esse conjunto a gente chama de nucleotídeo. Então, as diferentes sequências desses nucleotídeos, ou as diferentes sequências das bases nitrogenadas, é o que dá as nossas características diferenciadas, porque elas vão enviar mensagens diferentes também para serem aí traduzidas em proteínas, né, Giba? Legal, muito bacana. E para chegar nessa estrutura, tive muita pesquisa, né?
muita investigação científica, a Exatamente. tecnologia que foi avançando, que auxiliou, né, a ciência em chegar nessa estrutura do DNA, né? É isso mesmo, né? Pode alterar com o tempo, e aí a tecnologia vai auxiliando, e aí eles vão tendo mais detalhes, né? Exato, é isso mesmo, é isso mesmo. E aí uma outra coisa interessante também é que essas informações, então, elas são passadas, né, como a gente já falou bastante aqui, de geração para geração. Só que como que acontece isso? Justamente por causa da natureza do DNA. Por ele ser assim uma dupla hélice ou por ele ter essa natureza helicoidal, essas sequências de nucleotídeos ou essas ligações de hidrogênio que ligam então uma base a outra, elas podem então se romper. E aí eu tenho fitas, né, essas duas fitas de DNA se separam. E aí então elas servem de molde para, né, a formação de novos DNAs. E além disso, né, elas se separam e aí eu tenho o encaixe dos nucleotídeos que sempre vai seguir aquela sequência, A com T e C com G. E aí, posteriormente, depois que eu tenho então aí a duplicação da fita, a fita inicial, ela se junta, um dos moldes da fita inicial se junta com aquele molde que foi copiado. E aí, por isso eu digo que isso é uma duplicação semi-conservativa. Eu conservo uma das fitas do meu DNA original e eu faço a duplicação. E aí eu tenho a união da fita antiga original com a fita nova que foi duplicada e que foi formada. Por isso, semi-conservativa. Semi de metade, né? Então eu conservo metade, uma das minhas fitas, e aí eu junto com a outra fita que foi formada. Bacana. Bem bacana, né? Muito legal. Esses daí, então, são os conceitos básicos, né, Giba, a respeito do DNA. E aí, né, uma coisa interessante para a gente notar também é que esse DNA, então, ele, né, através aí dos estudos da biotecnologia, a gente consegue utilizar como uma forma de terapia. Então, tem os processos aí que a gente chama de terapia gênica, que seria justamente a introdução de genes em pacientes que são portadores de doenças genéticas ou de outras doenças ou de outras características. Nesse caso, eu vou ter aí a formação de proteínas que podem ser benéficas, que podem, inclusive, aí, olha, reverter quadros clínicos, que podem ativar mecanismos de defesa. Muitas plantas, né, também se utiliza disso, ativando mecanismos de defesa. Eu tenho aí também a produção de moléculas de interesse. Então, assim, é uma série de descobertas, né, e é uma série de aplicações que podem ser feitas com a descoberta do DNA. Sim. E, né, com todo esse processo aí da biotecnologia, né? Isso é algo mais recente, né? Sim, está tendo um investimento enorme, né? Teve o sequenciamento, o genoma, né? Do genoma Isso humano, mesmo. Né? Um projeto aí gigantesco que sequenciou todo o genoma da nossa espécie, né? Exato, para justamente conseguir saber, né, quais são aí os genes que a gente tem, porque aí fica mais fácil também, né, se a pessoa tem uma determinada doença, fica mais simples de saber, então, qual o gene que essa pessoa tem que é defeituoso, então ela pode fazer um tratamento, por exemplo, com terapia gênica. Teve muito comentário com relação à terapia gênica que o cientista tem acesso também às questões futuras também da pessoa, né? Também. Que é a questão ética que entra, exato, né? Essa aí que exato. É e aí a gente tem, né, a bioética sendo envolvida, né? Será que, por exemplo, a gente ter acesso ao nosso patrimônio genético? É bom? Exato. Será que é bom? Ou será que a gente vai começar a fazer aí determinadas escolhas, né? Por exemplo, eu quero uma pessoa que nasça com uma determinada característica, então eu escolho o patrimônio genético que o meu futuro filho, por exemplo, vai ter. Sim, já pensou? É a questão, tem filmes que falam disso, né? Tem vários filmes que falam disso. Sobre a questão de você escolher ali a criança, eu quero olho assim, eu quero que vai ter altura, né? E vai moldando ali, né?
É uma questão ética Exatamente. que vai ser discutida há um bom tempo, né? Exato, e aí você, professor, você pode discutir isso com seus alunos, né? A questão aí da bioética. E para vocês também, né, fica a dica aí no livro de vocês, na coleção Viver e Aprender, a gente tem aí na etapa 3, capítulo 3 de Biologia, a gente tem aí a biotecnologia, o presente e o futuro, previsões e as páginas onde se trabalha aí a respeito da biotecnologia e da terapia gênica. E aí o resumo então da nossa aula, a gente falou sobre o DNA, contamos aí a respeito da história, falamos da configuração, da estrutura, falamos como os organismos diferem uns dos outros e como essas informações são passadas de geração a geração. A habilidade do currículo paulista em que a nossa aula está inserida. E aí, né, para vocês, conte aí, né, o que você achou da nossa aula, né, participe, a sua contribuição é muito importante. Giba, fechamos então. Né? Legal, aí é uma questão muito importante da biologia e nosso estudante agora fazer atividades para conseguir gravar mais questões. É isso aí, gente. Então, a gente se encontra aí numa próxima oportunidade. Até mais, gente. Tchau, pessoal!